O Robson faz uma pergunta interessante. Existe algum problema de eu pegar uma história verídica já conhecida por um nicho específico e construir um romance baseado nela, modificando diversos acontecimentos, adicionando personagens para que tal história, ao ser lida, fique mais emocionante? Pois, na realidade, a emoção não transparece tão claramente. Posso fazer isso sem ter problemas jurídicos? Robson, depende, né? Se a história é pública, pode. Se você não acusar, ao criar, você tem que fazer o seguinte: ou você explica que é baseado em fatos reais, porém nem tudo é real, em algum lugar da obra você explica o que você inventou, ou então você diz, tudo isso é ficção, e ainda que você se baseie em fatos reais, você diz, é tudo ficção. Aí você, inclusive, troca os nomes, você faz só parecido, para que a pessoa até reconheça, isso aqui é muito parecido com aquele caso que foi assim assado. Sim, mas aí você mudou e está dizendo que é ficção. Então, uma opção, você conta o máximo que você sabe, aí explica para o leitor, no final, o que foi que você inventou, e só usando fatos públicos, se houver coisas que sejam problemáticas, né, para alguém, né, sejam acusações, crimes, algum tipo de coisa assim, ou então você transforma como se fosse tudo em ficção. Escritores fazem muito essas coisas, não tem problema. O seu perigo, qual é o perigo? Tudo é permitido no livro, tudo é permitido. É só que se você ofende alguém, então... a gente vive dando exemplo, assim, eu não sei por que as pessoas não entendem. Não é o problema de usar o nome, o problema é de ofender a pessoa. Então eu digo, Getúlio Vargas foi presidente. Eu posso dizer isso? Claro que posso. Ele foi. Não tem problema. Getúlio Vargas foi um presidente horroroso que matou 500 mil pessoas. Posso ofender. Isso não está na história, não tenho provas disso, e talvez algum descendente se ofenda. Então, se eu disser isso na obra, talvez não, talvez deixe passar, mas talvez algum descendente diga, o que é isso? Como assim? Está falando assim do meu bisavô? Quem disse? De onde você tirou isso aí? Entendeu? Essa é a diferença. Então, fato histórico, você pode deitar e rolar, pode falar. Outro dia uma autora estava na dúvida, eu tenho um parente que passou por um campo de concentração de alemães e japoneses lá no Pará durante a guerra, eu posso falar isso? Claro que pode, é histórico. É feio, mas é histórico. O Brasil teve campos de concentração de alemães e japoneses durante a guerra. Sim, claro que pode falar. Agora, você pode dizer que, sei lá, o governador X do Pará, que eu nem sei quem era na época, se divertia em mandar fazer sei lá o quê, né? Se não for verdade, aí pode dar problema, entendeu? Essa é a diferença. Citar referências que a Wikipedia também usa como referências desmerece a obra? Não, que a Wikipedia usa, você tem que checar. Ele está querendo colocar referência da Wikipedia no livro dele. A Wikipedia em si desmerece. Agora, muitas vezes, quem postou o artigo da Wikipedia usa referências. Então, você tem que checar as referências que estão lá no pezinho de cada artigo para ver se elas prestam. Você tem que abordar com olho crítico. Em sendo de fontes confiáveis, o que são fontes confiáveis? São lugares de pesquisa, universidades, autoridades reconhecidas em determinado assunto. Órgão de imprensa que é realmente sério e grande. Tradicional, né? Órgãos governamentais em geral, né? Então, mais ou menos dizendo a verdade. E por aí. Então, depende da fonte. Então, às vezes, no pé da Wikipedia, tem referências para artigos, para coisas que são de fontes confiáveis. Outras vezes, não. Outras vezes é só lá um artiguinho de opinião, é só uma resenha, é só um amigo dizendo alguma coisa. Então, não. Depende bastante, hein? A Wikipedia em si não pega bem.